Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Denúncias de violência doméstica contra idosos crescem durante pandemia no Maranhão. Pesquisa aponta São Luís com queda no número de mortes por coronavírus após lockdown. Em Imperatriz, centro ambulatorial exclusivo para Covid-19 encerra após 15 dias de atividades. Sistema prisional de Presidente Dutra amplia ações de saúde e sanitárias contra a doença. E ainda, paciente que veio de UTI aérea do interior para a capital está entre os 11 mil recuperados da Covid-19. Eu, quando vim para cá, há 8 dias, eu achei que eu não voltava. O Jornal da Difusora já está no ar. A gente começa a edição de hoje falando dos efeitos do lockdown na ilha de São Luís. Pesquisas mostram que a capital é a única do país a registrar tendência de queda no número de mortes por Covid-19, apesar do aumento na circulação de pessoas nos últimos dias. O retorno das atividades é gradual, mas a aglomeração é crescente a cada dia na Rua Grande. É muito tempo em casa, né? Eu mesmo aqui passei 70 dias em casa com a loja fechada. Agora que eu consegui abrir, né? Porque a loja é familiar. Então chega um ponto que a gente não aguenta, né? Nem todo mundo reclama desse aumento de circulação. Há quem goste por aumentar vendas. Por enquanto o movimento tá bom, né? Mas apesar que os comércios irão para liberar, mas não liberaram todos, por enquanto está a sobrevivência, né? São inúmeras as motivações que levam as pessoas a saírem de casa. O resultado se olha nos gráficos. Mas o pesquisador Allan Kardec chama a atenção para os dados. São Luís tem um comportamento diferenciado, principalmente quando se trata de mortes. É a única capital do país que registrou uma queda no número de óbitos. Por causa do lockdown, a curva de casos ela estabilizou. Mas óbitos antes, muito antes mesmo, ela começou a cair. E eu acho que é algo interessante para você trabalhar e entender. E, claro, para você se regozijar, ficar alegre, embora sejam óbitos. Mas, claro, nós estamos conseguindo salvar vidas. Os profissionais de saúde estão conseguindo salvar vidas. As ações estão conseguindo salvar vidas. São Luís está em uma situação linear de casos. As medidas mais flexíveis, de acordo com o pesquisador, não devem alterar tanto essa realidade. O comportamento das pessoas vai definir a forma de como essa curva vai se comportar. Claro que a gente pode especular que ela vai continuar da forma que está, porque você mantendo o distanciamento social, há alguns locais que não se está mantendo, a Rua Grande é uma delas, mas os outros locais a gente vê gente, agora mesmo nós estamos de máscara, o distanciamento é longo, é grande, então nós, São Luís, entende essa dinâmica da convivência. Então acredito que a curva eventualmente sobe talvez um pouquinho, mas ela não vai ser exponencial, um crescimento extraordinário como era antes. É o que a gente espera, né? Que continue nessa tendência de melhoria. E da capital a gente segue para a cidade de Imperatriz, o centro ambulatorial exclusivo para atendimento a pacientes com Covid-19 encerrou hoje as atividades na cidade. Veja na reportagem de Geisel Nascimento. O centro de convenções iniciou os atendimentos no dia 18 de maio. O objetivo era atender e tratar pacientes de forma precoce, uma triagem com o médico. Durante o período que o centro ambulatorial esteve recebendo esses pacientes, foi reduzido o número de pessoas que necessitassem de leitos de UTI e enfermaria nos hospitais e desafogando também as unidades de pronto atendimento, as UPAs. Dr. Alexandre Xavier, como coordenador da equipe médica, explica que o saldo foi positivo nos atendimentos. Observamos que o número de atendimento nas UPAs, nos prontos-socorros e o número de internações em alguns hospitais já houve redução desse número de atendimento. As pessoas que chegavam no centro ambulatorial seguiram os protocolos para encaminhamento, que, de acordo com o médico, poderia solicitar exames radiográficos, seguindo o fluxo de atendimento. Medicamentos foram entregues para o tratamento precoce da doença. Esse atendimento inicial proporciona com que as pessoas tenham acesso ao tratamento
e diminuam a chance de complicação. À medida que eles tomam a medicação e fazem o tratamento inicial, evita que esses pacientes que estavam sem atendimento compliquem e busquem os atendimentos de urgência. O ambulatório foi montado em ação conjunta da Associação Comercial com a Prefeitura de Imperatriz, Governo do Estado, Exército Brasileiro e estabelecimentos privados de saúde. Bom, em menos de 3 meses de pandemia aqui no Maranhão, quase 60 mil testes laboratoriais já foram realizados, isso de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. 1.396 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e mais de 22.700 pessoas seguem tratamento em casa. 11.473 pessoas estão recuperadas e, infelizmente, quase 1.000 mortes já foram registradas. O número de casos suspeitos subiu para 992 e mais de 22.300 novos exames de Covid-19 já foram descartados em todo o estado. Daqui a pouco, o Sistema Prisional do Maranhão amplia ações de saúde e sanitárias contra a Covid-19 e ainda denúncias de violência doméstica contra idosos crescem durante a pandemia. A gente volta já. De volta com o Jornal da Difusora, e a pandemia da Covid-19 também lançou um alerta sobre casos de violência no país. Entre os grupos mais atingidos estão os idosos. Quase 40 casos foram registrados este ano, somente aqui na capital maranhense. Abuso financeiro, negligência e violência psicológica. Os crimes que estão no topo da lista envolvendo os delitos contra idosos na Defensoria Pública do Maranhão. Em São Luís, capital do estado, os bairros que mais registraram casos foram o Centro, o Quatraque e o Anjo da Guarda. E durante a pandemia, isso não mudou. Pelo menos 36 atendimentos relacionados a esse tipo de violência foram contabilizados. Como as pessoas saem menos de casa, eles têm menos acesso a meios de denúncia. E é claro que a gente tem o telefone, tem o WhatsApp, essas coisas, mas num caso de violência extrema, assim, a pessoa fica tolhida até disso, né? Então, eu acredito que é um número relevante, mas ele ainda está bem abaixo do real. Devido ao isolamento social, as políticas de acesso aos direitos para os idosos também têm sido cumpridas com dificuldades. Na semana que vem, será comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Mas isso só poderá ser celebrado pela internet, através de lives. E aí a gente está fazendo as lives, está fazendo uma intensa campanha online e tentando manter contato com os idosos que nós atendemos para manter viva, né, essa campanha. A recepção aqui da Delegacia do Idoso vazia é sim um reflexo da pandemia, mas não significa que os crimes deixaram de acontecer. A polícia tem inclusive recebido vários casos referentes ao atendimento nos hospitais. Nós não temos ainda característica de crimes em relação a isso, né? A gente não pode dizer que é um crime e que tem que ser registrado um BO e atribuir alguma conduta criminosa aos profissionais de saúde. Não é nada disso. Mas a família, como a família não entende ainda como é que é esse protocolo, eles acham que está sendo negado um direito, né? O atendimento nos órgãos de proteção e defesa do idoso continuam funcionando normal, como um serviço essencial apesar das limitações. E também podem ser solicitados pelos canais virtuais de atendimento. E aí que se reforça ainda mais a necessidade da denúncia. Nem sempre a vítima tem condições de pedir ajuda. Intensificando ainda mais as ações de prevenção à transmissão do coronavírus, o Sistema Prisional do Maranhão segue realizando as medidas de saúde e sanitárias nas 45 unidades. Com a chegada da Covid-19, medidas de prevenção foram adotadas pela CEAP de Presidente Dutra. Todos os internos estão usando máscara para evitar esse contato. Foram instaladas pias com o uso de sabão, uso de álcool em gel, desde a portaria na frente até os dependentes da unidade, sempre para manter a higiene e evitar o contato. O uso de máscara agora é obrigatório. A adoção como pias é utilizada agora tanto por funcionários, como também pelos penitenciários. E aqui, como você pode ver nas imagens, está acontecendo uma triagem. A ação essa que foi realizada pela CEAP de São Luís.
Entre as medidas de prevenção adotadas pelo sistema penitenciário contra o novo coronavírus, foi criada uma sala virtual para manter a comunicação entre internos e parentes através da videochamada. A família tem a oportunidade de agendar uma visita no site da Secretaria de Administração Penitenciária, agendar um horário para ter um contato por videoconferência com o interno, tá certo? Tudo isso para melhorar a condição dessa pandemia que estamos vivendo. Agora, olha só, além do coronavírus, os maranhenses infectados pela Covid-19 estão precisando lidar com um outro problema: os abusos dos preços dos medicamentos prescritos para o tratamento da doença. Denúncias feitas por consumidores levaram a Secretaria de Estado da Fazenda e o PROCON Maranhão a realizarem uma operação fiscal conjunta em farmácias de manipulação da cidade. A Secretaria de Estado da Fazenda, em parceria com o PROCON, identificou notas, documentos fiscais de compras de mercadorias com indícios de falsidade. Presumidamente, esses documentos fiscais foram utilizados para justificar posteriormente um preço de venda elevado ou exorbitante. Inicialmente estão sendo fiscalizados 7 contribuintes do segmento de farmácias de manipulação, com operações registradas de janeiro a maio deste ano, onde 55 notas fiscais estão sendo examinadas. O consumidor que se sentir lesado, procure o PROCON, formalize sua denúncia através de um dos nossos canais para que o PROCON averigue aquela situação. E nós temos nossos canais de atendimento através do site procon.ma.gov.br, nosso aplicativo PROCON MA e nossa central de telefone 151. Aproveitar o momento dessa forma também não dá, né? Daqui a pouco, o prazo para o alistamento militar obrigatório é prorrogado até 30 de setembro. E ainda, paciente que veio de UTI aérea para a capital está entre os 11 mil recuperados da Covid-19. De volta com o Jornal da Difusora e, por conta da pandemia, foi prorrogado o prazo para o alistamento militar obrigatório deste ano. O governo federal prorrogou até o dia 30 de setembro o prazo para alistamento militar obrigatório neste ano de 2020. A medida foi tomada pelo enfrentamento à pandemia da Covid-19. Mas, segundo o comandante do Exército em São Luís, quem fez o alistamento antes da recomendação de quarentena não será prejudicado. Normalmente, a apresentação é feita dentro dos primeiros 6 meses do ano, em que o jovem completa 18 anos de idade. Quem fez o alistamento online ou fez o alistamento anterior, no prazo previsto para o alistamento inicial, que era de janeiro até o dia 30 de junho, não teve pendência, nem tem problema nenhum. Lembrando que o prazo de alistamento foi prorrogado. Então, aqueles que puderem seguir o prazo inicial, que é até o final desse mês, sem problemas, mas aqueles que perderem esse prazo podem ainda se alistar sem prejuízo e sem necessidade de pagamento de nenhuma taxa até o dia 30 de setembro. Para se alistar, o jovem pode acessar o site www.alistamento.eb.mil.br ou comparecer à junta de serviço militar mais próxima de casa. O atendimento vem sendo realizado por meio da internet por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Presencialmente, aqui na Junta Militar, o atendimento retorna no dia 8 deste mês. Caso o candidato perca o prazo, está sujeito a multa e ficará em débito com o serviço militar. Neste caso, pode acarretar uma série de outros problemas, como a obtenção ou renovação de passaporte, se inscrever em concurso público ou obter carteira profissional. Podem procurar o nosso posto de recrutamento e mobilização, que fica no prédio da antiga 27ª Circunscrição de Serviço Militar, hoje a nossa base administrativa aqui do batalhão, que fica ali à retaguarda do Hospital Universitário, também conhecido aqui pela população de Dom Vicêncio como o Hospital do Dutra. Então, naquele prédio funciona o nosso posto de recrutamento e mobilização, onde o cidadão pode ir lá procurar aquele que até 45 anos de idade ainda pode ter algum transtorno relacionado ao serviço militar, ele pode ir lá procurar o nosso PRM e regularizar a sua situação. E a Caixa Econômica Federal começou a liberar o saque da segunda parcela do auxílio emergencial, aquele de R$ 600. O calendário segue até o dia 13 deste mês e é de acordo com a data de nascimento do beneficiário.
O Francisco está cumprindo o isolamento social em casa. Não trabalha desde o início da quarentena. Para ele, o auxílio emergencial de R$ 600 ajuda no sustento da família. Esse benefício está saindo aí, está muito bom para a gente, que a gente não só fica em casa mesmo por causa dessa doença aí cruel, né? Que está bastante atingindo o nosso brasileiro, nosso povo brasileiro. Aí foi uma ajuda boa que o governo botou para a gente. Aí tem como o cara se aliviar mais um pouco aí nas comissões de casa. A dona de casa Erinalda também foi contemplada com o auxílio emergencial. Recebeu a segunda parcela. Foi bom, né? Porque mesmo apesar dessa pandemia, a gente precisa, né? Precisa ter o alimento e também resolver as coisas da gente. Então foi muito bom isso aí. O dinheiro não é muito, mas já ajuda. Mas já ajuda, verdade. Eles estiveram na agência da Caixa Econômica Federal de Caxias este fim de semana. Estão inseridas no grupo de pessoas nascidas em janeiro, que desde o último sábado podem sacar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 ou transferir o dinheiro para qualquer banco. Procedimento válido apenas para aqueles que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril. Os saques ou transferências estão sendo liberados, obedecendo ao calendário de acordo com o mês de nascimento dos contemplados. E a gente falou no início do jornal que mais de 11 mil pessoas já estão recuperadas da Covid-19 em todo o Maranhão. Hoje à tarde, a Secretaria de Estado da Saúde realizou um culto ecumênico por esses milhares de maranhenses recuperados da doença. O ato religioso aconteceu na área externa do Hospital de Campanha de São Luís, no Multicenter Negócios e Eventos do Sebrae, aqui na capital. E ao final da cerimônia, o secretário de Saúde, Carlos Lula, falou com a imprensa. Vamos acompanhar. A gente espera muito que a gente possa, na caminhada, vencer mais e mais, para que a gente tenha cada vez mais recuperados e que a gente possa dizer que venceu a doença. A gente ainda não venceu, a caminhada ainda é longa, a caminhada ainda é árdua, mas a gente pode dizer que esse número, 12 vezes maior de recuperados do que de pessoas que faleceram, representa a vitória da vida sobre a morte e que a gente possa sempre celebrar a vida, que a gente tenha força, que a gente tenha fé e que a gente possa vencer a Covid muito em breve. É isso, e ainda é fundamental que cada um continue fazendo a sua parte. E entre os recuperados está o seu Francisco Almeida, que é de Governador Edson Lobão, mas precisou ser transferido para a capital em uma UTI aérea. Bastante emocionado, ele falou sobre os momentos que viveu durante o tratamento. Acompanhe. Eu, quando vim para cá, há 8 dias, eu achei que eu não voltava. Mas vamos para amanhã. Legal, né? Emocionante essa história. Parabéns ao seu Francisco e o nosso agradecimento também aos profissionais da área da saúde que fazem parte desse trabalho fundamental nesse momento e que estão ajudando, sim, a salvar muitas vidas. E é isso que a gente quer mostrar aqui cada vez mais no Jornal da Difusora. E as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. E para acessar, você já sabe, basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece aqui na sua tela. A gente encerra a edição de hoje com imagens ao vivo da movimentação na Avenida dos Holandeses, uma das mais movimentadas aqui da capital. Uma boa noite para você e até amanhã.